bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os novos paradigmas da defesa da probidade administrativa. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Danilo Guerreiro de Moraes, que é mestre em Direito do Estado e juiz federal, substituto do JEF aqui de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um imenso prazer estar aqui na FIB e também poder falar um pouco para a nossa comunidade acerca de um tema tão relevante que é a defesa da probidade administrativa. Sem dúvida. Quando a gente fala, a gente está acostumado muito a falar da improbidade administrativa. E é muito interessante falarmos aí da probidade administrativa. Realmente o tema, eu acho que é muito palpitante para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, porque falando de probidade ou improbidade, a gente está tratando do dinheiro dos nossos cidadãos, dos nossos contribuintes. Daí a importância desse tema hoje que nós vamos tratar aqui. E eu já vou partir para ele aí, né? O que se entende aí pela questão da probidade administrativa? É a mesma coisa que a moralidade administrativa? Como fica essa questão aí? Quando a gente fala em probidade administrativa, César, a gente evoca essa ideia de moralidade que, por sua vez, remete à ética na gestão da coisa pública, à honestidade na condução dos negócios públicos, por assim dizer. Esse bem jurídico, como a gente costuma falar no direito, né, a probidade administrativa nada mais é do que um padrão de honestidade e de lisura na prestação dos serviços públicos, na gestão dos bens públicos, enfim. No desenvolvimento da função pública de um modo geral, quer se trate do poder executivo, quer se trate do poder legislativo, do poder judiciário, todos os agentes do Estado, a depender do que venham a fazer no exercício da sua função, se houverem com legalidade, se não se portarem de acordo com as regras de conduta que são impostas pela Constituição e pelas leis, estão sujeitos à responsabilidade por ofensa à probidade administrativa. Perfeito. Uma outra questão aí, quando a gente fala de probidade administrativa, vem à cabeça sempre a questão da corrupção. Corrupção. Então, essa questão da probidade administrativa, existe relação dela com a questão do combate à corrupção? Sim, sim. O tema, um assunto é estreitamente relacionado ao outro. A lei de improbidade administrativa é uma lei de 1992 que é gestada e aprovada no governo Collor, naquele contexto de combate a muitos males que acabaram inclusive com a renúncia do presidente, né? E aquele processo que foi tão rumoroso no nosso país e mais recentemente outros acontecimentos, mas sim, a ação de improbidade administrativa, ela se desenvolve na defesa da probidade administrativa e, portanto, no combate à corrupção. É isso aí. Quando a gente fala de probidade, evidentemente nós estamos falando aí de legislação, nós estamos falando, claro, do direito, e isso tudo envolve Constituição, leis e tudo mais. E aí a gente pode dizer aí que o nosso direito brasileiro, de que forma trata a questão da probidade administrativa, né? A Constituição também, como tem tratado essa questão? Como a nossa legislação tem tratado, a legislação infraconstitucional trata desse assunto? Muito bem. Em primeiro lugar, a nossa Constituição, em diversas passagens, refere à moralidade administrativa. Portanto, em diversas passagens, a nossa Constituição reafirma esse compromisso com a ética, com a honestidade, com a lealdade daquele que serve ao Estado. Porque quem desempenha uma função pública tem um compromisso com a gestão de algo que não lhe pertence. Ele desenvolve uma atividade no interesse de terceiros, e esse terceiro é a coletividade. Então a Constituição, em várias passagens, refere especificamente no seu artigo 37, parágrafo 4º, estabelece um mandamento de que a lei defina os atos de improbidade administrativa e as sanções que a eles deverão ser aplicadas.
A regulamentação desse dispositivo constitucional veio exatamente com a Lei de Improbidade Administrativa, que é de 92, e que, ao longo aí de 30 anos, tem produzido bons frutos, embora suscite reflexões, muitas delas que levaram a uma reforma à vida em 2021. Mas, para sintetizar, nós temos na Constituição muitas referências à moralidade administrativa, que é o sinônimo de probidade administrativa, e essa mesma Constituição exige que uma lei do Congresso Nacional regulamente o assunto. Isso foi feito, então, pela Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 1992. É isso aí, a gente vê o direito à Constituição, vamos assim dizer, a legislação muito envolvida com essa questão da probidade administrativa. Uma outra questão que nós ouvimos na mídia, nós ouvimos nos jornais, na televisão, né? Quem é que, na verdade, podemos dizer aí que pode praticar um ato de improbidade administrativa, né? E quem é que pode ser a vítima dela? Como funciona essa situação? Muito boa a sua pergunta. Para esclarecer, o leigo, né? Eu me refiro especificamente ao leigo, porque nós estamos aqui falando de honestidade, de moralidade administrativa, então nos vem à mente de imediato a figura do agente público. Um prefeito, um vereador, um servidor do Poder Executivo, um servidor do Poder Judiciário, um servidor do Poder Legislativo, mas não são só eles. Os atos de improbidade administrativa têm, como, digamos assim, sujeitos ativos principais os agentes públicos. Podem ser agentes políticos, podem ser os servidores públicos de um modo geral, podem ser empregados de uma empresa pública, mas também particulares estão sujeitos à responsabilização por improbidade administrativa. Aquele particular que concorra para a prática de um ato de improbidade administrativa, associado a um agente público concorra para a prática de um ato administrativo, ou que se beneficie de um ato praticado por um agente público, ele também pode vir a ser processado, ele pode vir a ser responsabilizado judicialmente por esse comportamento. Essa questão da responsabilização, eu acho que é muito interessante darmos como se diz, um esclarecimento para os nossos telespectadores, né? Como fica aí uma prática ocorrendo aí uma improbidade administrativa, falando de uma forma bem simples, quais são as consequências de um ato de improbidade administrativa? Como que esse agente responde? O que ocorre com ele? São sérias as consequências. Às vezes eu digo que são tão ou mais severas que as sanções penais. E não sou eu quem diz, eu digo isso a partir da literatura especializada. O direito penal, ele tem a finalidade de prever crimes que, ao final de um processo regular, acarretam a privação da liberdade de uma pessoa, sobretudo a privação de uma liberdade, embora também exista a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária. A improbidade administrativa tem como consequência não a privação de liberdade, mas tem consequências patrimoniais e não patrimoniais muitíssimo severas, que atrapalham muito a vida da pessoa. Uma delas é o ressarcimento integral do dano. Assim como qualquer ilícito civil, um ato de improbidade administrativa que cause dano patrimonial a uma entidade de direito público, ou entidade de direito privado do poder público, ou mesmo a uma entidade privada na extensão em que ela manipule recursos públicos, acarreta o ressarcimento ao erário. Também acarreta a aplicação de multa civil, e o valor da multa é significativo. Para além disso, se tratar de um agente público, nós temos a possibilidade de ver o particular também como autor de ato de improbidade, né, mas o agente público está sujeito também à perda da função pública. Podemos pensar aí num sujeito que seja escrevente do Poder Judiciário, ou técnico lá da Justiça Federal, onde eu trabalho, analista, que seja servidor. Ele pratica um ato de improbidade, ao final de um processo regular ele é condenado, a decisão transita em julgado, e uma das consequências é a perda do cargo que ele ocupa. A outra consequência muito gravosa é a suspensão dos direitos políticos por um prazo razoável que a lei estabelece. O sujeito então fica impedido de votar, de se candidatar a um cargo público, e a falta
de direitos políticos impede a prática de outros atos, como, por exemplo, concorrer a um cargo público, porque um dos requisitos da investidura em cargo público é estar em gozo de direitos políticos. Então temos ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, multa civil e, por último, proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então imaginemos que se trate de um empresário que comercialize algum produto ou preste algum serviço, eventualmente para entes públicos. Se ele é apenado com uma sentença definitiva, ele pode vir a ficar impossibilitado de participar de uma licitação e ao final celebrar um contrato. Ou então, se alguém que precisa de alguma medida de fomento público, pega dinheiro do BNDES ou da Caixa Federal, ele vai ser privado dessa possibilidade em virtude da condenação. Uma questão interessante é que surgiu logo no inío da vigência da lei, lá em 92, mas que depois foi expressamente alterada e hoje não se discute mais, se as sanções devem ser aplicadas cumulativamente ou se isoladamente. A solução que se encontrou e que prevaleceu, né, na jurisprudência e depois foi acolhida pela legislação é a da possibilidade de o juiz aplicar isoladamente. É o juiz, de acordo com uma fundamentação cuidadosa, tendo em perspectiva a gravidade, a extensão do dano e tudo mais, que vai verificar se ele precisa aplicar todas essas sanções ou se apenas uma ou alguma delas. É interessante. Então, a pessoa aí que tem em mente a prática de um ato de improbidade tem que repensar os seus objetivos aí, né? Seguramente. Se tem pretensões políticas, se tem cargo público ou se aspira a ter um cargo público, seguramente tem que pensar muito. Tem que repensar muito, é isso aí. Uma outra questão aí, né, que eu acho que é muito interessante a gente debater, a questão de quem pode ser o autor de uma ação de improbidade administrativa e a questão também quem é que pode iniciar uma ação de improbidade administrativa. Como nós vimos, quem pratica um ato de improbidade é um agente público ou um particular que a ele se associa ou então que é beneficiado por alguma conduta desse agente público, melhor dizendo. Agora, quem vai propor ação contra essas pessoas? A lei atual, depois da reforma, diz que é o Ministério Público, mas essa questão já foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que restabeleceu o regime anterior. Como funcionava antes dessa reforma de 2021? Até 2021, a lei dizia que a legitimidade, esse é o termo que a gente usa no direito, que a legitimidade para propor a ação de improbidade é do Ministério Público, sempre, e da pessoa jurídica lesada. Então imaginemos que o município de Bauru tem lá um servidor público que se envolve na prática de uma conduta desviante, por assim dizer. Isso é objeto de um processo administrativo disciplinar, além das sanções administrativas que são inerentes à prática de uma infração disciplinar. Esse próprio o município, ele mesmo, pode, valendo-se das informações que ele coletou no processo administrativo disciplinar, propor a ação de improbidade para aplicar aquelas sanções que ele não pode aplicar por si, na via administrativa. É bom a gente dizer que o processo é necessário porque a perda do cargo pode resultar do processo administrativo. Agora, a multa, a suspensão dos direitos políticos, a exigência de ressarcimento do dano, por exemplo, essas proibições de contratar, elas são sanções essencialmente derivadas de um comando judicial, de uma sentença judicial. Tá ótimo isso aí. Olha, a gente tem algumas outras questões a tratar aqui, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos falando hoje da questão da probidade administrativa e
sobre alguns paradigmas, na verdade, sobre essa questão tão interessante aí para todo cidadão, como eu falei no início do nosso programa. E voltando às indagações aqui, às colocações, eu já te pergunto, doutor Danilo, como fica a questão aí? É quem cabe investigar a prática de atos de improbidade administrativa, né? Quais são os instrumentos jurídicos que se tem à disposição para isso? César, há pouco nós falamos sobre a possibilidade de o município se valer de elementos que ele tem acolhido em processo administrativo disciplinar. Temos lá a corregedoria ou temos uma comissão constituída no âmbito de uma secretaria, que seja, eu não sei como isso funciona no município de Bauru, por exemplo, mas enfim, um dos instrumentos é o próprio processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar tem a finalidade de aplicar a sanção administrativa, mas aquilo que por intermédio dele é reunido também tem utilidade para aparelhar a ação judicial. Só que o instrumento mais utilizado é o inquérito civil ou o procedimento investigatório civil que cabe ao Ministério Público instaurar e conduzir. O Ministério Público seguramente é o grande protagonista da defesa da probidade administrativa, é o principal responsável pelo ajuizamento de ações de improbidade administrativa e para ter os elementos para chegar ao juiz e requerer, então, afinal, a aplicação daquelas sanções, ele se vale de procedimentos investigatórios. Um deles é o inquérito civil, que é um procedimento mais formal, o outro é um procedimento investigatório que, no mais das vezes, é usado quando ainda é duvidosa a situação, o procurador ou promotor de justiça não tem todos os elementos para baixar a portaria de instauração do inquérito, ele vai com mais cuidado, em busca de outros elementos e se vale de um procedimento menos, digamos assim, menos formal. Mas, em resumo, o inquérito civil, o procedimento investigatório, os dois do Ministério Público, e no plano do poder público, ou o processo disciplinar, ou mesmo uma sindicância que pode anteceder um processo disciplinar, né, como se fosse um inquérito administrativo mesmo, né, a sindicância também tem essa vocação de aparelhar não apenas o processo administrativo disciplinar, mas pode servir, desde logo, para auxiliar na propositura da ação de improbidade. Tá ótimo. Outra questão aí, quando a gente fala de ação de improbidade administrativa, existe sempre aquela situação, as pessoas já ligam improbidade a uma questão penal, né? Crime, né? Crime é penal, mas a ação de improbidade administrativa, ela tem ali a natureza, ela é civil, ela é penal, quem que pode julgar? Quem julga a competência nessa situação? Bom, primeira coisa, a ação de improbidade não é uma ação penal. A probidade administrativa é um bem jurídico, ou seja, é um valor que nos é caro, que a Constituição Federal coloca num patamar de grande importância e que pode ser objeto também de leis penais. O Código Penal tem lá os seus crimes contra a administração pública, mas eles são objeto de ações penais. A ação de improbidade, que é o instrumento de aplicação de sanções por atos de improbidade, é uma ação civil que tramita numa vara cível, pode ser da Justiça Federal, pode ser da Justiça Estadual, mas da Justiça Comum, Federal ou Estadual, Justiça Comum, vara cível. Por exemplo, aqui em Bauru, nós temos varas da Fazenda Pública, é um juízo especializado. Então, as ações de improbidade são direcionadas à vara da Fazenda Pública. Na Justiça Federal, as varas não são especializadas, elas têm competência cumulativa, civil e penal. Então, elas vão para as varas federais comuns. Mas o processo tem natureza de processo civil, não é penal. Isso exatamente, porque como eu disse, né, a pessoa já, improbidade é crime, mas muito bem esclarecido. Isso é uma situação que a gente tinha que ter levantado aqui mesmo. Essa situação, César, ela ganhou importância no início dos anos 2000, porque quando o presidente Fernando Henrique deixou a presidência, foi editada uma lei lá no finzinho de 2002, para dizer que os responsáveis por atos de improbidade também teriam que ser processados no tribunal. Ou seja, essa lei estendeu aos autores de atos de improbidade o tal do foro privilegiado, que tecnicamente é um foro por prerrogativa de função. Essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, salvo engano pela OAB. A OAB apresentou ações de inconstitucionalidade, ou uma ação, não me lembro se foi mais de uma, mas o Supremo, ao julgar esse processo, disse que
o procedimento é cível e, portanto, ele deve tramitar na primeira instância. O juiz natural dessas causas é o juiz de primeira instância. Ainda que o responsável pela prática desse ato seja um governador, seja um prefeito, seja um parlamentar, pessoas que, a depender das circunstâncias, respondem por crimes com foro por prerrogativa de função, com foro privilegiado perante tribunais de segundo grau ou tribunais superiores. É isso aí. Eu vou aproveitar a sua fala de legislação que você citou agora e a pergunta bem específica. Como nós notamos aqui no nosso país, no Brasil, muita lei, a criação de muita lei, o legislativo fazendo muita lei, nós temos muitas leis modificadas e é assim que funciona aqui. A lei de improbidade administrativa, ao seu ver, havia necessidade de modificação? Olha, eu reconheço os méritos da lei de improbidade administrativa que ao longo desses 30 anos permitiu a apuração e a punição, a apuração de atos terrivelmente gravosos ao patrimônio público e a punição de pessoas responsáveis pela prática dessas condutas. Mas da parte do Estado investigador, Estado autor de processo, Estado julgador, alguns detalhes foram, eu diria que assim, mal interpretados ou então mal compreendidos. Eu sou de uma linha de que as reformas, nem todas são virtuosas, mas em alguns pontos elas são bem-vindas sim. Elas são bem-vindas porque elas esclarecem alguns entendimentos, elas repelem algumas práticas que não nos levaram a bons resultados. Uma grande dificuldade que surgiu no foro, por exemplo, foi a distinção entre o que é ato de improbidade culposo e o que é ato praticado assim por alguém que é inepto, que não é profissional, que é despreparado. O ato culposo, a fronteira entre o ato culposo e o ato praticado por um profissional incompetente, inepto, ela é muito tênue. E muita coisa chegou ao Poder Judiciário, ganhou a adesão da primeira instância, ou às vezes da segunda, e lá em cima se concluía que não, que isso não era um comportamento reprovável a tal ponto de configurar ato de improbidade. Era sim um comportamento que revelava uma falta de habilidade do gestor público. Mas às vezes um gestor mal assessorado, com pouca formação. Nós não podemos pensar que todos os entes federativos estão tão bem aparelhados quanto a União, quanto o Estado de São Paulo, quanto esses municípios grandes, como é o caso de Bauru, de Campinas ou de São Paulo. Tem município que não tem carreira de procurador, tem município enfim, que fica carente aí de uma orientação jurídica. Então, para esses responsáveis por exercício de função pública que não tinham a má fé, a lei veio e procurou, então, digamos assim, aparar algumas arestas e conter um pouco o excesso de punição. Não quer dizer que a lei seja leniente, porque ela não é. É uma lei que recrudesce o tratamento em muitos pontos. O prazo por exemplo, de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar foi aumentado. Tá? Então, é uma lei que tem as suas virtudes, tem defeitos, criou alguns aspectos que, enfim, por exemplo, quando estabeleceu um prazo máximo para que o Ministério Público faça a sua investigação, limitar o prazo é curioso, porque se o Ministério Público tem um prazo de prescrição para exercer o direito de processar o sujeito, exercer o direito de ação, por que o prazo de investigação precisa ser inferior a esse prazo? E o que a gente vai fazer então? Olha, eu tenho lá 365 dias, prorrogáveis por mais 365 dias, mas o prazo prescricional é de 8 anos. E aí, eu não tenho os elementos ainda para promover a ação, eu vou fazer o quê? Eu vou largar isso aí, eu vou arquivar? Tendo suspeitas ainda, tendo a necessidade de prosseguir por uma investigação? Nem toda investigação é simples. Existem casos de corrupção
de grandes proporções que não são passíveis de apuração em 2 anos, por exemplo. Olha, certamente nós teríamos aqui que ter mais umas 2 horas de programa para vencermos todas as questões. Nós estamos chegando no fim do programa e eu vou pedir a você, doutor Danilo, com sua experiência na qualidade de juiz federal substituto do GEF aqui de Bauru, o conhecimento, todas as indagações e colocações feitas hoje aqui, eu gostaria que você dissesse algumas palavras para as pessoas que, de certa forma, podem se envolver com um ato de improbidade administrativa, né? Já que nós falamos aqui da probidade administrativa, o que é necessário aí do agente público. O que você pode dizer para o agente público que aí pode um dia, às vezes até cair num ato de improbidade? Qual mensagem deixar para essas pessoas? Eu sou de uma linha do direito administrativo, César, eu diria do direito administrativo mais moderno. Existia um grande dilema sobre a qualificação do cargo de juiz. Se o juiz é agente político ou se é servidor público. Muito em função da doutrina do professor Eli Lopes Meirelles, que foi o nosso primeiro grande administrativista, mas que foi um sistematizador, uma pessoa que começou com os estudos. Ele tinha uma visão enfim, peculiar, importante, mas eu me defino como servidor público, porque o meu vínculo com o Estado é técnico. Eu sou um tecnocrata. Eu não sou alguém cuja investidura e cuja função tem uma base política ou político-partidária. Então, como servidor público, eu digo para os servidores públicos e até mesmo para os agentes políticos, nós precisamos construir uma boa reputação, porque nós somos prestadores de serviço. Nós precisamos entregar para a sociedade o melhor serviço. Nós custamos caro, nós temos problemas, defasagens salariais e tudo isso é objeto das nossas pautas corporativas por meio dos nossos sindicatos e associações, mas o destinatário final do nosso serviço, muitas vezes, é uma pessoa que está em extrema necessidade, tem pressa, e a mensagem que eu posso deixar mantenhamos o nosso compromisso com a honestidade, porque é só assim que a gente vai construir um país melhor. Onde há o corrupto, há o corruptor. Essa mensagem ela deve alcançar também o cidadão, porque muitos bradam contra os males que identificam no Estado de um modo geral, né? Aquele vereador, isso, aquele prefeito, isso, aquele presidente, isso, aquele deputado, aquilo, aquele juiz, isso, aquele promotor, aquilo, mas e você está fazendo a sua parte? O cidadão também tem um compromisso com a honestidade, o compromisso de não corromper, que é onde há o corrupto, há o corruptor. E essas duas figuras, elas precisam ser extirpadas. E para que nós as extirpemos, nós do serviço público precisamos sempre buscar elevar o nosso padrão de probidade, honestidade, ética e lealdade com a coisa pública, mas também nós esperamos isso da sociedade. Perfeito, muito bem, tá aí, né? Como eu disse, nós precisaríamos, acho que mais de algumas horas aqui, porque o tema é extenso e não menos interessante, né? Extremamente interessante. Eu agradeço a sua presença aqui, doutor Danilo, os esclarecimentos para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Realmente, eu não tenho dúvida da contribuição que foi esse nosso diálogo com esse tema tão especial, né? E aqui já fica o convite para que possa voltar e a gente debater e sempre levar aí esclarecimentos na verdade, de muita qualidade para os nossos telespectadores. E agradeço também ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que esse programa é feito, pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.